Isso, guarde bem isso. Quando a sua boca está ocupada dando glória, quando a sua boca está ocupada, Flávio, quando a sua boca está ocupada dando glória, ela não está ocupada para murmurar e nem para falar besteira. Você está entendendo? O cara te fecha no trânsito, o que você fala? O cara te fecha no trânsito, você vai fazer o quê? Ô glória, Deus. A pessoa te xinga, o que você vai fazer? Ô glória a Deus. Sabe por quê? Porque comais, que bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Da nossa boca não vai sair murmuração, amém? Da nossa boca não vai sair palavrão, não vai sair besteira, não vai sair palavra de maldição, não vai sair reclamação, mas tudo que fluir da nossa boca será para a glória de Deus. Amém? Entendeu agora? Êxodo capítulo 14, versículo 15. Vamos orar antes? Senhor, em nome de Jesus nós oramos, consagramos este culto a Ti, a Tua palavra que é viva e poderosa, capaz de dividir a alma do Espírito, que todo valente, que toda atrapalhação caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo valente seja amarrado no abismo, em nome de Jesus. O culto é para Te adorar, o culto é para que vidas sejam curadas e transformadas, para que a Tua palavra, que é poderosa, possa transformar, visitar com poder e transformar, desfazer cadeias, dissipar as trevas. Que a minha carne caia por terra e que somente o Teu Espírito fale neste ambiente. E que de mim flua apenas aquilo que aprover o Teu Espírito e nada mais. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e nada mais e ninguém mais. E nós consagramos este tempo a Ti, a Jesus e somente ao Senhor. E que o Espírito flua com liberdade no nosso meio. Amém e glória a Deus. Êxodo 14, 15. Acharam? Disse o Senhor a Moisés. Por quê? O Senhor disse. Por que clamas? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Agora vá lá. Em Jeremias capítulo 7, versículo 9. Jeremias 7, 9. Todo mundo achou? Jeremias 7, 9. Que isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis? E depois vinde e pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede que lhe fiz, por causa da maldade do povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste. Chamei-vos e não me respondeste. Farei também esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e este lugar que vos dei a vós outros e vossos pais,
como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a posteridade de Efraim. Tu, pois, está falando de Jeremias, tu, pois, não intercedas por este povo, nem levanteis por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Pode se assentar. Pode se assentar. Hoje eu vou ministrar, eu que gostaria muito de ter mais tempo, talvez a gente continue na sexta-feira. Mas nós vamos falar hoje sobre quando não adianta orar. O senhor se enganou, pastor? Não, é essa palavra mesmo. Quando não adianta orar. Às vezes não tem a ver com o quanto nós oramos, mas com o quanto nós agimos, com o quanto nós nos posicionamos. Devemos orar? É óbvio. Um cristão sem uma vida de oração é um crente não praticante. Ele diz que vai à igreja, diz que é crente, mas ele não ora. Só que há momentos em que não adianta ficar orando. Você precisa ter um posicionamento. Não adianta você ficar, não, porque o Senhor me livra disso. Não, tem muitas coisas que Deus não vai te livrar. Deus livrou Misael, Ananias e Azarias de ir para a fornalha. Deus livrou eles? Livrou? Não. Deus não livrou eles. Deus livrou Daniel de ir para a cova dos leões? Deus livrou Davi de enfrentar o gigante? Está entendendo? Então não adianta orar por coisas que são inevitáveis e que, na verdade, o próprio Deus quer colocar a gente lá. O próprio Deus quer colocar, muitas vezes, muitos de nós, dentro de fornalhas, para mostrar que Ele é Deus. Deus muitas vezes quer permitir que nós vamos para a cova de leões para mostrar que Ele é Deus poderoso. Então, muitas vezes, quando não adianta orar? Quando, na verdade, o que nós precisamos não é orar, é nos posicionar. Então, não adianta orar quando o que você precisa fazer é ter posicionamento. Alguém que ora, mas continua ruim, então tem alguma coisa errada. Alguém que ora e ao longo dos anos, ora, busca, parece que está buscando, mas quando continua do mesmo jeito, então o problema não está com Deus que você ora para Ele. O problema está com você, que está usando da oração como uma reza. E oração não é reza. Oração é relacionamento. Se você ora e você continua o mesmo porcaria de sempre, o sangue de Jesus tem poder. O mesmo orgulhoso, o mesmo arrogante, o mesmo soberbo, achando que você vem na igreja, você acha que você está salvo, engano seu. Ah, pastor, mas a salvação é pela graça, mas as tuas obras não são de quem é salvo. Então você precisa nascer de novo. Qual o texto, a parábola que Jesus cita da oração do publicano e da oração do fariseu? Ambos oraram, sim ou não? O fariseu orou, não orou? O publicano também, que era cobrador de impostos, orou, não orou? Só que existe uma grande diferença. Uma grande diferença. Que alguém que ora e usa da oração para se exaltar, para se colocar. Irmão,
O evangelho é simples. Não adianta inventar moda, inventar, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, você não é nada. Eu e você não somos nada sem Jesus. Ele é que é o adorado no meio de nós. Ele é que é tudo no meio de nós. Ele é que é o adorado e engrandecido no nosso meio. Por quê? Porque ele mesmo disse: em mim nada podeis fazer. Mas o culto, se tem a presença, pode ter dois. Não precisa nem ter. O som pode ser rústico, no contrapiso. O púlpito não precisa nem ser a mesa, não precisa ser adornação, não. Só é tendo uma caixa de laranja ali, um negocinho, uns bancos de pau. Mas se a presença estiver no meio, então pode ter certeza que Ele está no meio de nós e maravilhas, sinais e prodígios acontecerão. Agora, se você faz de uma oração para esconder o teu pecado, irmão, você precisa se posicionar. Não adianta. O problema não está em Deus, volto a dizer. O problema é a gente que precisa mudar. Então, mas quando nós oramos, choramos, o coração está desmanchado na presença de Deus, então tem transformação, tem libertação. O Espírito Santo não vai permitir que a gente permaneça do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Aí o pastor fala, mas não está entendendo. O pastor chama a gente para fazer campanha num monte, fala que é para a gente ir lá para orar, e agora está falando que não adianta orar? Que conversa é essa torta? Irmão, o que o Senhor falou para Moisés? Por que clamas a mim? Está entendendo? Aí pra gente, eu tenho muito pouco tempo. Quando não adianta orar? Sabe quando não adianta orar? Quando as pessoas querem permanecer no erro e Deus já decretou. Foi o que ele disse para Jeremias. Esse povo, não interceda por eles. Não ore por eles. Já pensou que coisa pesada? O próprio Deus fala assim, não ore, porque eles já vão para o cativeiro. Enquanto, entenda bem, também, então agora recebi a palavra de Deus do pastor, eu não vou mais para aquele meu parente. Não, irmão. Quando Deus decretou, ele disse para Jeremias, né? Enquanto as pessoas querem permanecer no erro, mas Deus ainda não decretou nada, a gente continua orando. Já teve pessoas que a gente já foi orar e o Senhor falou, está na minha mão, acabou. Você gaste tempo orando por outras pessoas, que esse aqui eu vou cuidar. Está entendendo? Então, quando não adianta orar? Quando Deus já decretou. Quando Deus já... Você vai para a fornalha, meu filho. Não adianta orar, não. Você vai para lá mesmo. Não, Senhor. Não me dê, eu quero ir para Nínive, não. Pregar lá. Não. Pode pegar o caminho contrário. Pode fazer o que quiser. Se o Senhor já decretou, não adianta você fazer birra, não adianta você orar pedindo para Deus tirar de você, não adianta. Quem é que está lá no departamento infantil? E quem mais? Cadê a Carol? Então, como não adianta orar? Quando Deus já decretou. Quando Deus já falou que vai acontecer e ponto final. Quando Deus já decretou algo que vai acontecer na sua vida e Ele vai fazer o propósito dele se cumprir. Mas eu não quero isso, eu não quero esse chamado, eu não quero isso. Irmão, Deus já decretou. Não adianta você ficar lutando contra e nem orando, não adianta você orar. Essa que é a verdade. Deus pode até te dar um tempinho
de misericórdia, mas depois ele vai te puxar de novo e te plantar no lugar do propósito. Outra coisa, quando não adianta orar. Não adianta orar para Deus te dar aval para pecado e para erro. Não adianta. Deus, ele não vai voltar atrás nos seus princípios. Uma certa vez, a gente já contou aqui, o próprio José compartilhou, a mulher pedindo, pastor, eu vim pedir oração e tal. Tudo bem, meu irmão, que oração? Qual é o pedido de oração? Eu quero que o senhor mate meu marido, para eu ficar com o rapaz lá, que eu já estou de olho já. Irmão, sangue de Jesus tem poder. A pessoa está maluca em pedir uma coisa dessa. Deus não abandona os seus princípios para fazer os gostos de filho mimado. Ele é santo e ele não volta atrás na sua palavra. Então, se ele é santo e ele não volta atrás na sua palavra, quem é que precisa mudar? Diga assim, eu. Então, se ele não volta atrás da sua palavra e quem precisa mudar eu, não adianta orar para ele querer dar aval para mim e fazer, não, para Senhor, mas só aqui, pouquinho, assim, é só um... Não adianta eu orar para que Deus dê aval para os meus erros, as minhas mazelas, as coisas que eu quero fazer. Irmão, você quer ficar em casa? Você quer ficar sem fazer nada? Nome de Jesus. Já falei para os homens aqui no discipulado. Irmão, você é homem, você foi feito para trabalhar. Ponto. Então não adianta falar, não, Senhor, abençoa assim para que eu possa trabalhar de casa. Irmão, se você não tem disciplina, Deus já sabe, se você não tem disciplina para orar, se você não tem disciplina para ler uma Bíblia, se você não tem disciplina, muitas vezes até trabalhando fora, você vai ter disciplina para trabalhar de casa? Então, em nome de Jesus, Deus não vai dar aval para você fazer coisa errada. Outra coisa, não adianta orar. Sabe quando? Quando que eu preciso agir. O que o Senhor disse para Moisés? Porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Diga ao povo para marchar. Você está clamando a mim, mas o que o povo precisa de você é colocar o bordão no mar e ele vai se abrir e o povo vai passar no pé enxuto e seco. O mar vai estar sequinho. Vocês vão passar pelo meio do mar. Então, irmão, não adianta, você pode ficar orando e pedindo para Deus responder. A resposta de Deus é, eu quero que você marche. Você não precisa ficar clamando. Você está clamando por uma coisa que eu já te dei a direção. Amém. Vou te responder de novo. Você está clamando, e tem gente aqui clamando por coisa que Deus já te deu a direção. E você quer uma outra resposta. Gente, Deus não é os pais de hoje em dia, os pais da geração Z, os pais da educação positiva, não. Que ali você vai, Senhor, em qual trabalho eu preciso trabalhar? Aí ele fala, estou te plantando ali, é para você ir lá. Aí Deus abre a porta, move fulano, pega uma pessoa, faz indicação. Sabe, prepara todo o cenário para você entrar em uma empresa. Aí você fala, não, mas você é muito longe, tem que acordar muito cedo, não sei o que. Aí você começa a dialogar, a querer fazer tratos com Deus. Não, mas eu já fiz um trato com... Irmão, você fez um trato com Deus que só você assinou, ele não assinou nada. Um trato para ele ser validado precisa de duas pessoas, não precisa? Ou você faz contrato com você mesmo? Um contrato com você mesmo não é contrato. Não é trato. Né? Precisa de duas pessoas.
E aí você faz os seus tratos e quer que Deus abençoe. Deus não. É dura às vezes as coisas, mas Deus não vai te abençoar. Não, Deus não vai te abençoar. Naquilo que você quer insistir em fazer errado, não. Mas não vai mesmo. Não adianta orar com o que você precisa, é agir. Clamando, sentado, vai ficar clamando de dia, de noite, e o Senhor está te falando, é para você marchar, que o mar já vai se abrir, o mar já até está se abrindo, só para você entender que é para você passar pelo meio. Ah não, mas eu quero, Senhor, abre o mar já se abriu. Tá quase pegando o cajado de lá de cima e pá na tua cabeça. Acordou? O mar já se abriu, rapaz. Tá entendendo? Irmão, essa desculpa. Não, estou orando. Tem gente que usa isso de desculpa. Eu estou orando. E aí, irmão? Foi lá resolver tal coisa? Eu estou orando. Irmão, não adianta orar não, você precisa ir lá. Você resolveu aquela questão lá com o seu familiar? Eu estou orando. Irmão, não é para você orar. É para você ir lá para resolver. Você pode até orar, mas vai orando no caminho. Já falou, Senhor, me dá sabedoria. Ponto. Chega lá. Tá entendendo? É para você ir lá. Não, eu estou... Irmão, para. É para você agir. É para você se posicionar. Vai ficar orando. E tem mais. Às vezes você está orando por uma pessoa, porque o outro seja alcançado, quando na verdade quem precisa se posicionar é você. Não é o outro, não. Então não adianta também ficar orando para que o outro seja, para que o outro não sei o quê. Irmão, a gente é ruim também. A gente quer pagar de bonito, falar que não, estou orando para Deus converter o coração. É hora para converter o seu também. Irmão, a gente precisa se converter. A gente precisa aceitar Jesus todos os dias. Para com essa palhaçada. Para. Vamos jogar jogo da sinceridade. Já jogou o jogo da sinceridade? Já jogou o jogo da sinceridade? O jogo da sinceridade, sabe qual que é? Joelho no chão, boca no pó e falar a verdade para Deus. Não adianta você ficar... Não, irmão. Para. Manda real para Deus e fala, Senhor, eu sou ruim mesmo. Mas o Senhor é bom e o Senhor pode me santificar. Está entendendo? Então é assim que funciona. E último, a oração religiosa, ela não adianta de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Oração religiosa, ela pode resolver para você. Mas para Deus não. Saul orou. E olha só, ele ia lutar contra os filisteus, muito pertinho dele comer a grama pela raiz. Conhece? Ele ia lá e ele ficou... Mas sabe o que aconteceu? Deus não respondia nem pelos profetas, nem por Urim, que era os negócios deles lá, nem nada. Deus não respondia. Sabe por quê? Porque quem está no erro religioso, não adianta, pode orar, vai se cansar de orar. Não adianta ficar orando, pedindo nada, quando na verdade você precisa primeiro se arrepender. Sabe por que Saul não foi perdoado? O Espírito de Deus saiu dele? Rapaz, coisa dura. A palavra é pesada, meu, que usa em 1 Samuel 15. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. E aí
uma casa que não tem o Espírito de Deus, muito embora o Espírito Santo não habitava em ninguém naquela época, mas uma casa que não tem o Espírito Santo, logo em seguida quem vai aparecer? Vai olhar assim, opa, Deus não está aí? Então vou logo assumir aqui. Está entendendo? Um espírito maligno pode habitar num crente? O que você acha? Um crente de verdade, um homem e mulher de Deus que tem a vida na presença? Não. Mas tem uns crentes fake também, entendeu? Uns crentes da 25 de março. Conhece? Uns crentes da 25 de março? Uma camiseta que o cara vai comprar da Lacoste, não é um jacaré, é um lagarto, mico-leão dourado. Camaleão, aliás. Para olhar assim, é uma lagartixa, não é um jacaré. Vai comprar uma Adidas, né, Lucas? Não tem 3 faixas, tem 5. Tem uns crentes assim. Esses precisa. Esses tem casos de um pastor certa vez estava lá pregando, aí viu uma irmã rodando, girando e orando em línguas. E aí ele falou, nossa, essa irmã, olha, tá cheia do poder. Aí a outra irmã de lá de cima falou assim, cheia do poder nada. Orou, a mulher caiu, estribuchando endemoniada. Então, cuidado. E outra, tem mais. Crente, se é crente, não fica endemoniado, mas sofre influência maligna. Então, cuidado também. Porque se você entra num ambiente de prostituição e não discerne, aquela ação maligna vem sobre você. E você começa a ser conduzido e nem está vendo. No trânsito, o que mais tem é a ação espiritual de ira, de raiva, de ódio. Você está super tranquilo, saiu tranquilo de casa, está lá, está no ônibus, está não sei o quê. De repente, você chega xingando também. E nem discerne o que está acontecendo. Chega num ambiente de fofoca, um monte de gente falando mal, aí você sai também falando mal. E não discerne nada do que está acontecendo. Então, oração do religioso não adianta. Se você quer que a sua oração não sofra efeito nenhum e nem adiante nada, é só você continuar sendo religioso. É só você virar um religioso. Um fariseu, entendeu? Que tem por fora, tá bem bonito, bem bonitinho, quadradinho assim, sabe? O crente quadradinho, que tá todo ali, o terno quadrado, os ombros, né? A voz dele até muda na hora de orar, na hora de pregar. As palavras são muito bonitas. Mas é igual o sepulcro caiado, como Jesus disse para os fariseus. Vós, fariseus, são sepulcros caiados, por fora estão bem floridos, mas por dentro está cheio de podridão, imundícia. Então, a oração do religioso, ela é uma oração sem paixão. Entendeu? É uma oração religiosa, muito bonita, né? Mas ela vira uma oração julgadora, igual o fariseu lá na parábola. Eu dou dízimo de tudo, eu jejuo, eu isso, aquilo, outro. Não sou como esse pobre, esse desgraçado desse publicano aí. Ou seja, ele se acha melhor. Então a oração do publicano, a oração religiosa é uma oração que, na verdade, tem muito julgamento, tem muito peso, quando na verdade deveria ter misericórdia e intercessão. É isso que é a nossa oração. A oração de um verdadeiro adorador não tem julgamento, tem intercessão. Tem misericórdia. Quando houve uma notícia de que alguém caiu e não diz, lá, tá vendo, hein? Ainda bem que eu não sei. Você nada, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu devo orar e eu devo olhar com o olhar de misericórdia. Se é que Cristo habita em mim, então a minha oração é, Senhor, tem misericórdia. Levanta de novo, restaura de novo, levanta
levanta o teu servo, porque o Senhor tem uma obra lá também. Então, essa é a minha oração. E não uma oração religiosa. Irmão, pelo amor de Deus, não seja um religioso. Não seja um religioso. A oração, sabe, julgadora, mas sem misericórdia, sem intercessão, não. Tua oração precisa ser intercessória. Tua oração precisa ter misericórdia. Tua oração precisa falar muito menos de você e muito mais dos outros. Você pode até derramar a tua vida e dizer, Senhor, estou precisando, eu preciso disso, eu tal. Mas tem muito mais a ver com os outros. Um religioso é um egoísta. Ele pensa muito mais nele do que nos outros. Tem a ver com a dor dele, tem a ver com as coisas dele. É um orgulhoso, soberbo, arrogante. E ele se preocupa muito mais com aquilo que é a dor dele, com aquilo que ele viveu, com aquilo que ele passou. Mas ele não vê a dor e nem as feridas que ele causa na vida dos outros. Então nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nos converter a Cristo. Amém? A oração que tem muita eloquência, né? Muita beleza, assim, né? Mas não tem verdade. Senhor, estamos aqui no beneplácito da tua presença, Senhor, para ministrar a sua balsâmica palavra. E cadê a verdade? Tem muita floreio. Fala coisa que até as pessoas nem entendem. Esses dias atrás eu vi até uma coisa. Gisele me contou. Eu fui lá na irmã, tal, assim. E ela voltou para Jesus, tal. Ela falou assim, nossa, às vezes vai uns pregador, é de uma outra igreja. Vai uns pregador lá e eles falam umas coisas que eu nem entendo. Sabe o que é isso? Está enfeitando demais e está esquecendo de pregar o evangelho. Irmão, teologia não salva ninguém não, viu? Oração religiosa também não. Sabe o que salva? É coração quebrantado. É vida no altar. É sede santos como eu sou santo. É isso que salva. O que salva é, Senhor, vem, em nome de Jesus, eu preciso do Senhor. A tua palavra diz que a tua verdade liberta, então eu preciso de libertação. Em nome de Jesus, o que liberta é abandonar o velho homem, é renunciar à sua própria carne, é dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É dizer, Senhor, eu largo, eu pego a cruz e te sigo, e o que precisar renunciar, eu renuncio. É isso que liberta, é isso que salva. Continuar do mesmo jeito, isso já tem um montão religioso aí, ó. Oração é uma apresentação de gabarito, sabe aquela apresentação de gabarito? Estamos aqui e a pessoa começa a falar, florear e começa a apresentar, igual o fariseu falou. O gabarito dele, jejuava 2 vezes por semana, entregava o dízimo de tudo. Olha, que crente bom, hein? E não era como o publicano fariseu. Bom, aí eu te pergunto, era um crente bom? Bom para quem? Não, porque eu sou um bom marido. Bom para quem? Não, porque eu sou um bom homem. Bom para quem? Não, porque eu sou um bom para quem? Não, porque eu sou, assim, um bom... Os filhos que estão aqui, bom filho. Bom para quem? Não, porque eu sou bom. Irmão, bom para quem? Você é bom para quem? Você é bom para você mesmo? Então você não é bom. Adjetivo de bondade, ele tem a ver com aquilo que eu sou bom para alguém. Em que eu transbordo para alguém. Eu sou bom para quem?
Às vezes eu pergunto, amor, Gisele, você sabe que sinceridade é com a pastora Gisele mesmo. Vocês sabem disso. E eu pergunto, foi bom? Eu pergunto várias coisas para ela que foi bom. Estou sido um bom marido? Fala, tá melhorando. Amor, como é que estou pastoreando? Não. Você tem que estar disposto a aceitar. É ela que está caminhando comigo, é ela que é minha esposa, ela que é minha auxiliadora, mulher que Deus reservou, escolheu para andar do meu lado. Então, se eu falo que eu sou bom, eu sou um bom marido. Bom para quem? Eu tenho que ser bom para minha esposa. Se eu falo que eu um bom marido, no conceito de quem? No meu mesmo? Então eu tenho que ser bom, ver no conceito dela. Então, sem sido bom marido? Aí eu vou falar, amor, você está melhorando. Então, glória a Deus. Mas bom no conceito de quem? Então é uma oração religiosa cheia dos gabaritos. Irmão, menos de mim. Menos de mim. E mais de Jesus. Oração religiosa é uma oração que, Senhor, cria em mim um espírito inabalável. Dá-me a alegria da salvação. Senhor, me santifica, me faz ser santo como o Senhor é santo. Senhor, me faz ser parecido com o Senhor. Não, porque eu admiro o pastor fulano e o pastor... Amém, irmão. A gente tem que ser exemplo na vida dos irmãos, né? Eu tenho que ser exemplo na vida dos homens e tal. Mas, irmão, não é para ser idolatria na nossa vida, não. É o alvo, a nossa imitação de modelo é Jesus. Tanto para homem quanto para mulher. Não, as mulheres também, porque não, eu admiro a pastora, a bispa, a apóstolo, fulano e tal. Não, o seu modelo também é Jesus, viu, mulher? Não, mas Jesus é homem ou é mulher? Jesus tem sexo agora? Gênero? Não, mas ele veio como homem. Não, irmão. Ele é Deus. O seu modelo é ele, homem. E se o seu modelo é homem, se o seu modelo é ele, então não é a minha vontade, é aquilo que ele orou no Getsemane. Faça-se a tua vontade. Se possível, passe de mim esse cálice. Se fosse a oração de muitos, Senhor, me dá esse cálice logo que eu quero. Não quero. Não. E já vazava. Não. Se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a tua vontade, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É assim que funciona. Feche os teus olhos. Ainda sentado ainda aí. Nós já fizemos um tantão de oração que não adianta nada. Precisa agir, irmão. Então, você precisa começar a sair daqui. Sair daqui. Acabou o culto, você vai para sua casa, você precisa começar a agir. Tem coisas, vou te dizer aqui, olha, com muito temor diante do Senhor. Tem coisas que você precisa parar de orar e começar a agir. Tem coisas que você precisa tomar posição, você precisa parar de agir. Deus já abriu a porta, já te deu, já te abençoou. Você precisa ir lá e tomar posse do que é teu, do que Deus já te deu. Você precisa parar de ficar orando para Deus te dar aval naquilo que você quer fazer de errado, irmão. Você quer fazer errado? Vá fazer errado, vá. Quer fazer? Vá. Só que Deus não vai te dar aval para você fazer aquilo que não é da vontade dele. Não fique esperando o aval, irmão. E nesta noite é noite de reflexão,
de você ir para sua casa refletindo sobre esta palavra. Porque tem coisas que nós oramos e que Deus não vai abençoar. Ele não volta atrás na sua palavra. Irmão, se você precisa se consertar, se é você que precisa sair do teu lugar e ir pedir perdão, não precisa e não adianta ficar orando para Deus enviar, para Deus quebrantar o coração da pessoa, quando na verdade quem está endurecido é você. Irmão, em nome de Jesus, é noite de libertação e é noite de sinceridade, verdade diante do Senhor. Começa a derramar o teu coração aí. Começa a colocar a tua vida na presença de Deus. Às vezes tem gente, casamento, às vezes a gente aconselha casal, o povo vem falar, não, porque a fulana, porque isso, eu aconselho o homem, então, minha esposa isso, minha esposa aquilo. Irmão, quem precisa resolver é você, quem precisa ser transformado é você. Não, porque você não conhece, pastora, minha esposa. Irmão, eu preciso conhecer você, eu não vou aconselhar a sua esposa. Isso aí é papel da pastora. Quem vai aconselhar você agora, então é você que precisa ser transformado. Não adianta orar. Você precisa ter uma oração eficaz, irmão. Oração verdadeira. Sabe o que é uma oração verdadeira? É você falar a verdade para Deus. Se você não consegue falar a verdade nem para Deus, irmão, então não sei que esperança tem para você não. Sinceramente. Já teve momentos que eu precisei ser verdadeiro. Senhor, eu fiz isso mesmo, eu sou orgulhoso assim mesmo. Fiz isso. Eu abandonei minha esposa, eu fiz isso mesmo, eu traí, eu fiz assim. Tem que ser verdadeiro na tua oração. Eu queria até que você se separasse, até os casais que estão juntinhos aí. Você se separasse um pouquinho assim, e você tivesse um espaço reservado só para você e Deus. E você vai lá e você vai orar e vai derramar a tua vida. Em nome de Jesus. Se tiver alguém nos assistindo, também separa esse tempinho aí e vai orar. Mas oração verdadeira. Não adianta ficar de Jesus, Senhor. Não. Tu sabes, Senhor, não vem com essa oração religiosa, não. Não vem com conversinha para boi dormir, não vai, não. Deixa de história, irmão. Vai conversar com Jesus, vai quebrantar o teu coração. Estou te dando tempo aqui. Por que clamas a mim? É para você marchar. Por que você está orando para eu te dar aval para coisa errada? Você precisa se consertar. Quer ir fazer? Vai. Mas eu não vou te dar aval para você fazer isso, não. Eu não vou te dar aval para você ir para o lugar onde não é para você ir. Em nome de Jesus. Senhor, converte o nosso coração, Espírito Santo. Converte o nosso coração. Converte o nosso coração, Espírito Santo. Converte o nosso coração. Tira nosso coração religioso e nos transforma a ponto de nós sermos verdadeiros na nossa oração, na nossa vida. Transforma o nosso coração. Nos faz ser verdadeiros. Se é para confessar pecado, não para de florear e confessa o teu pecado. Tem pecado, confessa. Não é para mim, não. Já falei aqui que eu não sou padre de ninguém confessionário. Isso é para você confessar para o Senhor. Você feriu alguém, não adianta também... Se você feriu alguém, não adianta ficar orando, irmão. Ficar, Senhor... Você tem que ir lá e pedir perdão para a pessoa, irmão.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos faz ser verdadeiros, Senhor. Tira toda a religiosidade, até mesmo na nossa oração. Espírito Santo, quebranta os nossos corações, para que nós sejamos verdadeiros na tua presença. No nome de Jesus. Nos ensina, Espírito Santo, a fazer a oração eficaz. A oração que é a verdade do nosso coração. Em nome de Jesus. Não adianta também você ficar copiar a oração bonita dos outros. Irmão, se não é a tua verdade, não ora. Ore a tua verdade. É para você orar a tua verdade. Já pensou Deus falar assim? Ó, não ora mais por fulano não, porque fulano já endureceu o coração de tal modo que ele não quer transformação. Eu vou pegar ele. Em nome de Jesus. Pastor, o senhor está falando que não adianta orar? Não. Eu estou falando quando não adianta orar. Oração resolve? Oração relacionamento? Sim. Mas tem momentos que não adianta você ficar fazendo uma coisa que é para você fazer outra. Por exemplo, não adianta você ficar orando na hora de você ir trabalhar. Você precisa ir trabalhar. Levanta a bunda da cama e vai trabalhar, meu filho. Tenha disciplina. Em nome de Jesus. Amém? Entendeu? Quando não adianta orar? A coisa que eu mais detesto é nos cultos. Às vezes já fui nos cultos assim. E aí o que acontece? Fala Deus. Como se Deus não falasse com ele, né? Irmão, isso é religiosidade. O religioso, ele se acha superior às pessoas. Não existe ninguém aqui superior a ninguém. Nem eu, nem ninguém aqui. Ninguém é superior a ninguém. Jesus disse, aquele que for maior, considere-se servo. Ao longo dos anos, a gente criou uma utopia, uma ideia muito distorcida de que, não, quem está pregando é quem entende mais, é quem é mais assim. Irmão, só tem um pouco de conhecimento a mais, foi chamado por algo diferente. Ponto. Eu penso no seguinte, preciso falar, mas um gari, não sei o quê, pau. Poxa, mas entenda bem, eu não estou falando que a pessoa não deve melhorar de vida, não deve pensar grande, não deve pensar em buscar uma melhoria de vida. Eu estou falando que se se todo mundo pensar e não houver quem limpe a rua, como que a rua vai ficar? Ou seja, cada pessoa no seu espaço. Se todo mundo quiser pregar, todo mundo que está aí junto, pensou todo mundo que está aqui, ninguém ouve, todo mundo vinha para cá pregar junto. As coisas não estão fora de ordem? Há um momento adequado. Enquanto um está pregando, o outro está transmitindo. O outro está cuidando do som. O outro está intercedendo. O outro está guardando a porta, orando de olho no que está acontecendo no culto.
Está entendendo? O outro está prestando atenção. O outro está dormindo. Não estou zoando com você não, viu? Foi algo que me veio na cabeça. Mas todos fazem parte do mesmo corpo. O Flávio nem dormiu hoje. Porque ele dormiu bem hoje de manhã. Até me certifiquei antes de sair de casa. Tá entendendo? Então todos membros do mesmo corpo. Se todo mundo pensar assim, não, corpo é feito de vários membros. Amém? E você que nos assiste, você tem que se posicionar. O próprio Senhor disse para Moisés: por que clamas a mim? Diga o povo que marcha. Então, não adianta ficar orando. Você tem um momento de orar, mas a hora que é para você orar já foi. Agora é para você agir. E não adianta também orar quando o que você precisa é se arrepender. A tua oração não é pedir, Senhor. Não, precisa ter arrependimento. Deus abençoe.